Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Escola Bíblica do Ministério Memorial Ensino. Nós pertencemos à Igreja Batista Memorial de São Paulo. Uma alegria ter você aqui conosco. Você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, estamos aqui abertos para poder caminhar com você em vários assuntos. E dentre eles aqui nós vamos falar e conversar sobre o Antigo Testamento. Conhecendo o Antigo Testamento, olha só, quanta pretensão, nossa, conhecer o Antigo Testamento, né? Mas a ideia aqui é muito mais pensar sobre as suas bases, pensar sobre aquilo que é mais primordial e mais compreensivo. Essa disciplina aqui é uma disciplina muito básica, ela é panorâmica, tá bom? E nós vamos tratar sobre, no caso, nós vamos falar do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Palavra de Deus, e que eu quero ter o prazer de passar algumas aulas com você aqui, podendo colocar essas informações a esse respeito, tendo um feedback seu também, que você pode escrever através do Classroom, perguntando, comentando, fique à vontade para conversarmos por lá, tá bom? Ótimo, vamos lá, deixa eu compartilhar com você o nosso assunto esse importante de agora, que eu trago para você aqui, ok? Muito bem, ok. Estamos então aqui na nossa tela. E o nosso tema é, portanto, Introdução ao Pentateuco. Eu queria, pois, então, nesse instante, conversar com você um pouquinho, introdutoriamente, sobre esse assunto que se refere ao Pentateuco, que nós chamamos dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? É claro que a gente pode aqui começar a falar assim, bom, princípio. E é princípio no sentido de termos um primeiro olhar, uma primeira compreensão, uma primeira impressão sobre aquilo que quer dizer o Pentateuco, né? Não sei se você já ouviu esse termo em alguma vez, enfim, mas vamos lá. O que é Pentateuco? É a designação que os cristãos falam sobre isso, né? Tanto que a palavra Pentateuco é uma palavra grega, penta, né? Acho que você deve lembrar lá das Copas do Mundo. A gente tem a alegria limitada de sermos tetra, mas ainda nós não somos penta. Pois é, 5 vezes, né? Pentateuco são os 5 primeiros livros, Pentateucos, que tem essa palavra theokos, que é uma palavra grega que significa, de uma certa maneira, utensílio, vaso. ah, Pode-se pensar assim numa bacia onde você possa colocar coisas dentro, né? Mas uma tradução que a gente trouxe com muito mais proximidade é a compreensão do volume. 5 volumes, 5 tomos, textos, rolos, que inclusive poderiam ser colocados dentro das vasilhas e desses vasos, que geralmente eram colocados mesmo, né? Você não tinha bolsa, você não tinha estante naquele tempo, você tinha o quê? Você tinha algumas questões em que você podia colocar dentro de algum lugar, seja água, seja vinho, seja objetos, sempre se colocava dentro de um estojo, de um vaso. Lembra lá do milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho? As talhas, as talhas, né? As talhas eram verdadeiros vasos que continham água, que serviriam para as questões batismais dos judeus, e Jesus vai lá, me traz essas 6 talhas que possuem água, eu vou transformar isso em vinho.
Então, essas talhas, esses vasos, esses utensílios, eles serviam para colocar água, para colocar objetos e para colocar, inclusive, até material. O Pentateuco tem essa visão. 5 volumes, 5 vasos, 5 estojos, 5 utensílios. E aí nós entendemos por Gênesis, Êxodo, conforme a nossa Bíblia. Levítico, Números e Deuteronômio. Ok. Esses são o que nós chamamos de Pentateuco. Esse termo, Pentateuco, termo grego, foi usado pela primeira vez por um sujeito chamado Orígenes. Orígenes foi um dos pais da igreja lá atrás, né, nos primeiros séculos, e que classificou, portanto, esse nome. Penta, 5, teokos, utensílio, vaso, estojo. Na Bíblia hebraica, não é o nosso caso, a nossa Bíblia é uma Bíblia cristã, que possui verdadeiramente o Pentateuco e todo o conteúdo do Antigo Testamento. Mas na Bíblia hebraica, onde você tem o texto escrito em hebraico, os 5 primeiros livros são intitulados de Torá, que quer dizer instrução, lei. A palavra Torá já é uma palavra que tem a ver com o hebraico, é uma palavra grega. Então você ouve muito esse termo Torá, né, entre os judeus, né? As comunidades judaicas, as sinagogas, eles falam sobre Torá. E Torá é basicamente a mesma coisa que Pentateuco, porque também são os 5 primeiros livros, e que se referem, como a gente mesmo pode perceber, à lei, à instrução. Porque, como nós vimos, Gênesis, Êxodo, tem lei. Levítico, Números, Deuteronômio, né? Você tem leis que foram registradas nesses 5 livros. Então, ela é chamada de Torá. E a palavra Torá é uma palavra que quer dizer ensinamento, instrução. Torá não é uma palavra que está relacionada à lei necessariamente, no seu aspecto que nós conhecemos. Porque Deus, quando ele oferece esses 5 primeiros livros que Moisés participa, Deus tem por intenção instruir seu povo. E a intenção de Deus em instruir o seu povo é para que esse povo pudesse ser preservado. A lei de Deus, ela tem por objetivo preservar o seu povo. E não é que aconteceu isso, tanto que eles estão aí. A nação foi preservada, os egípcios, como império, se perdeu, os babilônios se perderam, e outros mais, né? A Mesopotâmia toda, com todas aquelas, os assírios, os impérios fortes nos tempos do Antigo Testamento, eles não prevaleceram, mas Israel prevaleceu. E o que a gente conclui é que prevaleceu porque, de uma forma ou de outra, Deus protegeu, Deus preservou, e que eles também seguiram a lei, não totalmente, mas dentro de um princípio que era possível para que eles não pudessem se perder. E foi o que aconteceu. Então, o termo principal, a compreensão principal aqui de Torá é instrução. Deus dá ao seu povo, antes de mais nada, depois a igreja cristã, ela tem essa herança para nós, mas a intenção primária de Deus é entregar ao seu povo instruções. Instruções que levariam esse povo a uma preservação. Então, o Pentateuco, nesse caso, ele apresenta algumas narrativas que vão formar aqui um material didático de ensino e que, ao mesmo tempo, traz uma compreensão teológica, mostrando quem é Deus, né? O Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros, você tem neles uma compreensão de quem é Deus, os atributos de Deus. A gente consegue conhecer Deus um pouco melhor, não completamente, mas um pouco melhor quando a gente lê de Gênesis a Deuteronômio.
A gente tem a impressão clara do que Deus é capaz, do que Deus verdadeiramente deseja, o que Deus quer, né? É aqui que a gente passa a descobrir alguns princípios divinos. Então, isso aqui, nesse ponto, entra aqui esse fator teológico. Então, é um material que ensina, um material que revela quem é Deus ao mesmo tempo, né? Deus se revela através da lei, e Israel passa, pois, a conhecer Deus melhor, sobretudo as gerações posteriores, porque aquela geração de Moisés ela morre e ficam os filhos dos filhos dos filhos, e evidentemente que eles precisam ter as instruções nas mãos, eles precisam ter a Torá nas mãos, porque como é que faz? Ainda que eles ouviam e o processo de oralidade era muito importante, e eu acho que eles guardavam mais do que a gente, né? Hoje em dia tem isso aqui, a gente não é ninguém, né? A gente anota tudo aqui. Nossa vida quase está aqui, meu Deus. E aí a gente não esquece de nada. Lá eles não tinham papel, não tinham caneta, eles não tinham nada dessas coisas. Então tinha que ser na base do ouvir, do escutar e perceber quem Deus era, né? E aí tudo acontecia. E aí eles eram instruídos, eles descobriam quem Deus era e o que Deus desejava deles. Pois é. Gênesis, existem passagens em Gênesis que narram, e aqui eu quero fazer basicamente apenas o início do começo de tudo, resumido para você, tá? Nós vamos andar em cada um deles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas aqui de forma resumida, o que é interessante a gente notar? Em Gênesis, por exemplo, há passagens que narram a origem do mundo. E, de fato, quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você tem lá uma narrativa poética, por vezes, que não tem nenhum compromisso científico. Deus não está preocupado em provar para ninguém que ele é Deus. Ele é Deus e pronto, e acabou. Creiam, não creiam, ele é Deus, ok? Ele fez as coisas em cada dia. O texto fala aqui, e viu Deus que era bom. Ok, bom, parecia uma poesia. O coro era, e viu Deus que era bom. Segunda estrofe. E depois da segunda estrofe, que era o segundo dia, e viu Deus que era bom. É uma poesia. Deus não está preocupado em falar, olha, sabe como é que eu fiz? Eu fiz assim, ó, eu peguei isso, peguei. Ele é Deus, né? Então, esse início de Gênesis, que é basicamente os dois primeiros capítulos, narram essa origem. Quando você entra no capítulo 3 de Gênesis, você vê o surgimento do pecado. Então, tem um fator teológico aí, porque o pecado é uma questão teológica. O pecado, o que é o pecado? O que significa o pecado? Nós estamos falando de algo que aconteceu em Gênesis 3 e que esse acontecimento marcou toda a nossa vida. Esse acontecimento provocou a vinda de Jesus para que esse pecado pudesse ser resolvido. Bom, aí você vai até o Gênesis 11, dentro dessa história toda, chegando até Noé, né? E depois, a partir do capítulo 12 até o 50 de Gênesis, você tem a história dos patriarcas. Então, do Gênesis 1 ao 11, por exemplo, nós vamos depois detalhar um pouco mais sobre isso, nós temos aí a origem da história da salvação. A origem da história da salvação, porque não é só a criação, é interessante isso. Gênesis não narra só a criação, mas Gênesis narra também o pecado humano. E é aí que eu creio na palavra de Deus, sabe? Porque Deus ele mostra tudo sem esconder. Olha, vocês pecaram, vou registre aí como é que foi. Mas também depois da criação e tendo o pecado, vem depois uma promessa de salvação, que inicia inclusive no próprio Gênesis.
Porque lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecam, o próprio Deus diz o quê? A semente do homem, do ser humano, pisará na cabeça da serpente. Se você quiser fazer trocadilhos, isso quer dizer que a semente do homem, Jesus, ou tem outro ser humano que possa fazer isso? Não. Jesus vai pisar na cabeça da serpente, que é Satanás. Isso quer dizer que Jesus vai pisar na cabeça do diabo. Isso está bem pentecostal, hein? Glória a Deus, aleluia. Mas no fundo, isso quer dizer o quê? Que Jesus vai derrotar Satanás, derrotar o pecado. Jesus vai vencer o pecado. Como? Cruz. Nós já sabemos. E olha, isso já está em Gênesis, minha gente. Já está em Gênesis. Quando você tem lá Gênesis 3, que a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar, né? E aqui o ferir o calcanhar é porque vai gerar certas dores, vai gerar um desconforto. E vai dizer que o pecado é confortável? Claro que não, né? E o ferir seu calcanhar também tem a ver com a cruz, tem a ver com o Filho de Deus crucificado. Ferir o calcanhar. Vai machucar. Quem é a semente? Quem é a semente? Jesus. Eu já estou explicando o texto do Gênesis aqui para você, né? Então, aquele que é semente vai pisar na cabeça da serpente, ótimo, vai vencer o pecado. Mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. Não a serpente em si, mas o calcanhar da semente, que é o homem, Jesus, ele vai se machucar para alcançar essa vitória. Que machucar é esse? É a cruz que mói Jesus, mata Jesus. Jesus é morto na cruz. Não é só o calcanhar, não. Aqui tem muito mais. O calcanhar é uma questão simbólica, ok? A semente da mulher pisou na cabeça, mas ele saiu ferido, porém vitorioso. Glória a Deus por isso. E aí é claro que depois você tem, portanto, de 12 ao 50, a história da eleição dos patriarcas, que é o surgimento de Israel no meio da história humana, no meio da história bíblica, que vai servir, evidentemente, Israel para anunciar quem é Deus e para anunciar o plano de Deus, que é enviar seu filho. Veja os profetas, por exemplo. Os profetas que falam do passado, que é o pecado do povo, que falam do futuro, que é o próprio Cristo vindo ajustar tudo isso que o ser humano cometeu. Gênesis é isso, Gênesis é a base, Gênesis é o princípio. Nós vamos falar especificamente sobre Gênesis, tá? Eu só estou aqui colocando a bala na boca e tirando, tá bom? Eu não estou nem deixando você sentir o gosto. Eu estou colocando a bala na tua boca e tirando. É. Gênesis é a base de tudo. Tudo é sustentado pelo Gênesis. A história da cruz, ela é sustentada pelo Gênesis, porque no Gênesis acontece tudo: salvação, pecado, libertação, a liberdade do homem, a soberania de Deus, a escolha de um povo, não é isso? Você tem tanta coisa no Gênesis que, olha, aliás, tem um curso sobre Gênesis, tá? Depois você vai lá e visita. Eu gravei um curso bem extenso sobre Gênesis que eu acho que vale a pena você conhecer. Do Êxodo também. E do Levítico também. Só está faltando Números e Deuteronômio. Quando você parte para o Êxodo, as narrativas da primeira parte do livro vai pensar sobre a libertação. O povo está aprisionado, ok? O povo está no Egito, Êxodo. A ideia é tirar, sair, Êxodo. Êxodos
é uma palavra grega também que quer dizer tirar, sair, sair. Por isso que tem lá no inglês, né? Exit, que tem uma conotação que sai do êxodo também. Ah, o êxodo mostra nas primeiras partes essa libertação. É uma narrativa histórica, é uma narrativa que envolve Moisés, que envolve a nação, que envolve o povo descendente de Abraão, que ainda não tem uma característica como povo ainda, mas descendente de Abraão, e que estão eles todos aprisionados no Egito. E aí você tem que ler Gênesis para entender o que aconteceu, né? E quando chega no Êxodo, quando passa por essa primeira parte, nós leitores, nós testemunhamos a libertação desse povo. Do capítulo 20, mais ou menos, em diante, você tem a entrega da lei. Porque o Êxodo 20, você tem lá os 10 mandamentos. Então, a partir do Êxodo 20, há uma narrativa também, porém, descrevendo a lei de Deus dentro de um processo onde passa a ser instituído, a partir dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Bom, Israel, portanto, é liberto, passa por esse êxodo, essa saída do Egito, e quando eles saem do Egito, eles passam por aquela maravilha que é a abertura do mar, né? Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. E eles passam e o faraó se afoga depois, enfim, depois você leia com calma. E quando eles chegam do outro lado e eles se veem diante do deserto, e aí vão parar aos pés do Monte Sinai, e aos pés do Monte Sinai, Êxodo, existe aqui a entrega da lei, a aliança de Deus com o seu povo, uma aliança sinaítica, sinaítica. É uma aliança que Deus faz no Sinai com o seu povo. Eles estão aos pés do monte, Moisés sobe no monte, recebe de Deus as tábuas com as 10 palavras, o decálogo, 10 palavras, deca, 10, logo, palavras, 10, palavra, decálogo, e recebendo esse decálogo a partir dele e outras instruções que passam a ocorrer também, que é o caso de Levítico, por exemplo, e todo o Êxodo, a lei é instituída para esse povo e ele se torna um povo. Aqui nasce, pois, uma nação, aos pés do Monte Sinai. Por isso que o Monte Sinai é tão importante. E aí eles partem para o deserto, e aí o tabernáculo acontece, e aí já é uma outra história que a gente vai chegar lá também. Quando você pega Levítico e Deuteronômio, e aqui eu coloquei o Deuteronômio antes de Números, né? Mas de propósito, porque tanto Levítico quanto Deuteronômio são dois textos exclusivamente voltados à lei de Deus. São textos legais, não legal só no ponto de ser joia, mas legal no sentido de que apresenta as leis do próprio Deus. Né? Levítico é um texto maravilhoso, que a gente quase não lê, mas, como eu já falei, nós temos um curso de Levítico e ele é muito bom mesmo, porque ele traz Deus falando na prática como esse povo poderia ser preservado, no sentido da saúde, do saneamento, do cuidado com o corpo, de como adorar a Deus, de como lidar com o próximo, sobre o que comer, o que não comer, sobre o que pegar, o que não pegar. É fantástico, gente. Isso é você ver Deus cuidando do povo, um povo que saiu do Egito escravo. Eles não sabem onde está o A, onde está o B, eles não sabem nada, eles são escravos. O mais instruído é o Moisés, porque o Moisés estudou no Egito, ele conhece a cultura egípcia, ele fala a língua egípcia, que é o copta, ele conhece o hebraico, porque ele vem da sua casa, sua mãe, sua irmã. Moisés é um crânio, né? Mas a turma não sabe muito bem escrever, não sabe ler, tanto é verdade que ele desce com as tábuas, ele não faz cópia, né?
Ó, vamos, passa aí um em um para ler. Não, não, ele lê. E o povo escuta. E Deus fala com ele toda a lei e ele registra. E ele vai falando, falando, falando. Então, esse povo foi preservado pela boca de Deus, passando pela boca de Moisés, a fim de que ninguém morresse por questões provocadas, mas morressem por questões naturais. Bom, o sujeito ficou velho no deserto, então provavelmente aquele idoso que entrou no deserto, ele não vai chegar na terra prometida, ok? Seus filhos e seus netos, sim, mas ele não. Porém, ele foi preservado. Comida que desce do céu, maná, os seus pés que se mantêm com suas sandálias para quem tinha, Deus cuidando e cercando de todos os lados. O Levítico é uma prova evidente daquilo que Deus demonstrou. E é claro também que Levítico mostra como é que Deus queria ser adorado. Afinal de contas, ele merece. Ele tira esse povo da escravidão, ele tira esse povo da morte, da opressão, promete uma terra para esse povo, entra no deserto junto com o povo, cuida desse povo. Então, ele é um Deus que merece todo o nosso apreço, ele merece resposta. Então, Deus fala assim: bom, vocês vão me adorar da seguinte forma. E vão me adorar da seguinte forma, porque eu não quero que vocês me adorem como os outros deuses são adorados. Vamos separar as coisas aqui. Os outros deuses lá e eu aqui, ok? Do meu jeito, diferente dos outros, porque vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. É lindo isso, né? Nossa, isso é muito bonito. E aí, quando você entra em Deuteronômio, que quer dizer, nós vamos falar disso também, mas a palavra Deuteronômio é grega. Levítico também é. Levítico tem a ver com os levitas. É um substantivo relacionado aos levitas. Deuteronômio é uma palavra grega composta que quer dizer deutero, segunda, ou segunda, nomos, lei. Deuteronomos, segunda lei. Tá vendo? Nada é por acaso. E por que segunda lei? Porque a primeira já foi dada. Em Êxodo, você tem lá os 10 mandamentos, capítulo 20, 21, você tem o Código da Aliança e assim por diante. Vai estudar Êxodo comigo lá. Quando chega em Deuteronômio, a lei é praticamente repetida. Êxodo 20, 10 mandamentos, você encontra em Deuteronômio 5. Tá vendo? Repetida. E outras leis são colocadas da mesma forma, porque havia uma geração nova que não estava no Egito e que nem estava na saída do Egito. Nasce uma nova geração que escutou, não escutou o que Moisés falou lá atrás. Então, Moisés repete as leis, traz novas leis de relacionamento entre eles que devem ser colocadas em xeque, e passa a ser então essa segunda lei valendo com a primeira, Êxodo. Êxodo, Deuteronômio. Êxodo Levítico, Deuteronômio. Êxodo Levítico, Deuteronômio. Junta. E aí você tem a lei de Deus para preservar os antigos e os novos que não estavam no Sinai e não ouviram nada. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E aí você tem o livro de Números, que nada mais tem por objetivo maior trazer como é que as coisas aconteceram dentro do deserto. Sim, no começo de Números você tem a ideia do Números, que é o recenseamento, onde eles contam quem está saindo, quem que vai chegar e tal. Mas o pano de fundo do livro de Números, o pano de fundo maior, é os acontecimentos que ocorrem dentro do deserto. E aí, Números é um livro de narrativas a respeito dos acontecimentos do deserto. É fantástico, é um texto maravilhoso para a gente poder parar e pensar aqui, né? Pois é, eu queria deixar com você nesse primeiro instante essa primeira e pequena introdução sobre o Pentateuco 5
rolos, ou Torá, que também tem a ver com 5. Lembrando da importância desse Pentateuco e dessa Torá, no sentido de se tornarem instruções da parte de Deus, que nós classificamos como lei, sim, mas é muito mais que lei, são instruções da parte de Deus, a fim de que esse povo possa ser preservado. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, são instruções da parte de Deus em prol, em favor da vida. Da vida. Então, quando eu leio Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu não estou perdendo tempo, não, e nem estou lendo um texto que é muito antigo, não serve mais para mim, não, de jeito nenhum. Eu estou lendo e percebendo qual é o caráter de Deus e como Deus pensou, e o seu pensamento é perfeito, como ele pensou em preservar seu povo. Eu descobri muita coisa de Deus lendo os 5 primeiros livros. Não são fáceis? Não são tão fáceis. Mas eu descobri. Eu achei algumas coisas muito boas e percebi quem é Deus. Percebi o quanto Deus ama o ser humano. A semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, pisou. Percebi como Deus ama o seu povo. Cuidou do povo do início ao fim, até chegar em Jesus. E ele continua cuidando, apesar de que esse povo está mais para lá de Bagdá, né? Ah, fica aí uma introdução para você. Até a próxima aula. Vamos começar e só estamos esquentando os motores por enquanto, tá bom? Forte abraço, foi muito bom estar com você aqui, viu? Até a próxima, se Deus quiser, e é isso aí.